Olá, professor Paulo Júnior, tá? Continuando aqui nossas aulas de EDO, fator integrante parte 2. Se você não tiver assistido a parte 1, peço encarecidamente que faça, super importante matemática, você estudar de forma cronológica. E agora a gente vai em busca, né, desse fator integrante. Então, o que a gente tem de ideia inicial, né? Temos um EDO desse tipo aqui, que ela é não exata, né? Tá? Não exata, mas a gente tem um fator integrante, né? Quando a gente multiplica por essa EDO, esse fator integrante que eu vou chamar de μ, multiplica por essa EDO, nós tornamos essa EDO uma EDO exata, tá? E essa aqui é exata. E mais que isso, né? A gente pode distribuir, tá? Podemos distribuir aqui o fator integrante, né? Então a gente vai ficar com μ vezes m dx mais, vou ajeitar o x aqui, mais μ vezes n dy igual a zero. E essa aqui, como já foi dito, é exata. Só que ela ser exata tem uma implicância, né? Significa dizer que a derivada parcial da μ de m com relação a y é exatamente igual à derivada parcial da μ n aqui com relação a x. Percebam que isso é uma derivada de produto, né? Nós temos aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, produto, a derivada do produto, e a gente sabe como resolver que isso é a regra de Leibniz. Então, deriva a primeira, né, com relação a y, repete a segunda, que é a m, mais repete a primeira, e aí deriva a segunda. Do outro lado da igualdade, mesma coisa, né? Que é μ e n, deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Pois bem, vou pegar essa parte aqui e vou escrever do outro lado da igualdade, trocando o seu sinal, no caso, né? E o mesmo vou fazer com essa outra parte. Então, aqui a gente vai ficar, já vou reorganizar, tá? M vezes a derivada parcial de μ com relação a y, menos quem está vindo de lá, que é n, derivada parcial de μ com relação... Deixa eu ajeitar esse μ, está aparecendo um m. Com relação a x. Isso é igual, do outro lado, μ vezes a derivada parcial de n com relação a x, menos μ, a derivada parcial de m com relação a y. Nesse segundo membro aqui da nossa igualdade, nós percebemos que o μ é fator comum, né? Ou seja, podemos pôr μ em evidência. Então, desse lado direito aqui, nós vamos ter a seguinte condição, né? μ que multiplica a derivada parcial de n com relação a x, menos derivada parcial de m com relação a y. Do outro lado, nós temos isso aqui, m vezes a derivada de μ com relação a y, menos a n derivada de μ com relação a x. De início, a gente está imaginando uma μ de x, y. Só que isso tornaria extremamente complexo. Sendo assim, vamos fazer duas condições aqui, né? Ou que a μ seja uma função somente de x, ou que a μ seja uma função somente de y. Só que a μ ser uma função somente de x, garante que a derivada parcial de μ com relação a y é igual a zero. Ou, se ela for uma função somente de y, a derivada parcial da μ com relação a x, né, vai ser zero. Porque se ela tiver só a variável x, a derivada dela em y é zero. Se ela tiver só a derivada y, se ela tiver só a variável y, a derivada dela com relação a x é zero. Nesse primeiro caso, né, aqui, essa partezinha aqui dá zero. E no segundo caso, essa parte aqui seria zero, tá? Esse segundo caso vocês vão testar, tá? Vocês mesmos. Eu vou fazer somente o primeiro caso. Arrastar aqui o quadro. Nesse primeiro caso, a equação que a gente tem, né, ela vai se resumir a essa parte. Menos n, derivada da μ com relação a x. Isso é igual a μ, derivada de n com relação a x, menos derivada de m com relação a y. Muito bem. Aí eu vou dividir essa equação aqui por μn, tá? Que a ideia já é de torná-la separável, né?
Então aqui a gente vai ficar com... Vai cancelar n com n, vai ficar 1 sobre μ. Né? 1 sobre μ. Derivada de μ com relação a x igual... Aí cancela μ com μ, vai ficar n, né? Ou vai ficar 1 sobre n, que está dividindo, né? Então, o n vai ficar aqui, vai ficar derivada de n com relação a x, menos derivada de m com relação a y. Vou tornar tudo isso positivo, só que a troca desse sinal de menos aqui, que vai aparecer, ele vai ser aqui, ó. Tá? E para trocar esse menos, porque eu poderia trocar o menos aqui na frente, mas eu não vou estar fazendo isso, eu vou fazer aqui. Para trocar esse menos aqui, basta inverter a ordem da subtração. Então, a gente fica com como nossa equação? 1 sobre μ, derivada de μ com relação a x, isso é igual a 1 sobre n. Derivada, e aí as derivadas aqui, no caso, elas invertem a ordem, tá? A derivada de m com relação a y, menos a derivada de n com relação a x. Essa inversão de ordem é extremamente importante. Muito bem. Só que isso aqui só faz sentido, né? Como eu supus, né, lá de início, que a minha μ é uma função somente de x, e do lado de cá eu tenho somente as condições de μ e suas derivadas, só faz sentido se esse segundo membro também for somente uma função de x. Se não for, isso é errado. Então, o que eu tenho lá? Que 1 sobre μ vezes a derivada de μ com relação a x tem que ser uma função somente... resultar em uma função somente de x. Se ela resultar em uma função que fosse de x e y, não faria sentido nessa igualdade, visto que, novamente, esse lado é uma função somente de x e suas derivadas. Então, agora fica fácil de tentar resolver. Só não esqueçam uma coisa super importante, tá? Que eu estou substituindo tudo isso aqui, ó, pela minha psi de x aqui, tá? Só que isso é tranquilo de ser feito. Por que fato, né? Ora, vou pegar esse φ de x, a derivada aqui em x e passar para o outro lado. Então, isso fica 1 sobre μ vezes a derivada de μ. Isso é igual a essa psi de x vezes, no caso, a derivada em x. Ela é separável, coisa boa, né? Posso, então, fazer aqui a integral de ambos os lados. Tá? Integralzinho de ambos os lados. A integral de 1 sobre u é o ln de u, tá? De μ, né? Perdão. Parece nas letras. Do lado de cá eu vou tratar isso como uma integral uma integral convencional, tá bom? Não da parcial lá. Então, para mim resolver essa situação, basta tornar cada lado, né? Expoente de uma exponencialzinha aqui, para poder cancelar, né? Então, no caso, cancelando aqui a exponencial com ln, eu fico que a minha μ ela é elevado a essa integralzinha aqui, né? Sem esquecer quem é essa psi aí, né? Sem esquecer quem é a psi. Não esqueça que a psi, por sua vez, ela vai ser quem, né? 1 sobre n, que multiplica a derivada de m com relação a x, menos a derivada de n com relação a y. Sendo que você já vai fazer essa conta aqui, pelo menos as derivadas, para verificar se você tem um EDO exato ou não. Tá? Você já vai fazer essa conta, né? Então, ao fazer essa conta, você já está fazendo basicamente esse valor aqui da psi. Aí multiplica por 1 sobre n e aplica essa formulazinha. Tá? Você deve ter visto no livro ou em alguns vídeos essa fórmula. Esse é o motivo da gente estar chegando nela. Tá? E então, no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo aplicando essa fórmula para poder determinar a solução de um EDO não exata, tornando ela exata. Tá? Então, galera, curte o vídeo, por favor. Se inscreve no canal, ajuda demais, tá? Agradeço vocês.